Graça e paz, meus irmãos, tudo bem? Nós estamos falando da pregação e dos pregadores. E nós extraímos uma lição muito importante, muito extraordinária no texto, no famoso texto dos 5 pães e dos 2 peixinhos. E a lição é extremamente importante para quem está começando no ministério ou também para aqueles irmãos onde Deus está desejando realizar um crescimento, uma nova obra, uma ampliação. E muitas vezes a gente tem bastante medo, fica paralisado, fica inseguro. Vamos meditar no texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 6, diz assim: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isto para tanto? Outra tradução diz: Mas que adianta isso para tanta gente? Vamos estudar esse texto. Repito que essa palavra ela é especialmente importante para os novos pregadores, para aqueles que estão iniciando no ministério e também para aqueles que se sentem com medo, que se sentem inseguros, onde Deus está desejando conduzir vocês a um lugar novo em Cristo, mas o medo e a insegurança têm atrapalhado. Nós sabemos que aqui há um milagre nesse texto bíblico, é extraordinário, porque havia uma grande quantidade de pessoas, uma multidão, e os recursos para atender aquela multidão era algo muito pequeno, era algo mínimo. O que é, humanamente falando, 5 pães e 2 peixinhos para uma grande multidão? Humanamente é completamente nada, humanamente é completamente incompatível, humanamente é loucura. Mas com Cristo não funciona assim. O Senhor Jesus, ele sempre está atento às nossas motivações, aos nossos desejos, à pureza do nosso coração. E quando nós apresentamos o nosso pouco, mas nós apresentamos com a motivação correta, com o coração correto, nas mãos do Senhor Jesus, ele é aquele que pode fazer um grande milagre, que pode multiplicar e que pode fazer que seja suficiente e até sobre. Lembrando que esse milagre diz que foi suficiente e até sobejou, que foi suficiente e sobejou, que foi suficiente e sobrou, teve a ponto de sobrar. O Senhor Jesus é extraordinário. Ele mostrando que o nosso pouco pode ser suficiente para suprir e até sobrar. Não devemos ter medo. Vamos meditar também um pouco do ponto de vista prático. O que nós aprendemos na prática, que é importante, é decisivo apresentar o seu pouco. Na realidade, todos nós, diante da grandiosidade e da majestade do Senhor Jesus, o homem mais capacitado da terra ainda assim seria muito pouco. Tudo o que nós temos, humanamente falando, próximo da divindade do Senhor Jesus, do seu poder, da sua glória, é muito pouco. Então, é saudável que você entenda que tudo que você tem realmente é muito pouco, porque o Senhor Jesus é infinitamente maior. Mas a gente deve apresentar o nosso pouco, a gente não deve reter, nem esconder, nem ter medo. A gente deve apresentar ao Senhor. A gente deve disponibilizar. Não, repito, não é reter, não é esconder, mas é disponibilizar. A gente deve crer. Aqui o texto bíblico mostra que eles estavam bastante inseguros, que eles não acreditavam que é suficiente. Isso para nós não é saudável na fé. O que o Senhor Jesus espera de nós é que a gente tenha uma fé firme, que creia que Ele tem poder para fazer todas as coisas, porque de fato Ele tem poder sim para fazer todas as coisas. Então creia e não duvide. Não apresente incredulidade, murmuração, insegurança, nem medo. Mas, pelo contrário, apresente, disponibilize, seja ousado, mas com o coração correto, com a motivação correta. Em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz.